Olá, eu irei nesse momento apresentar um resumo de artigo feito por mim e outros colegas que estão listados aí nesse slide e orientado pelo professor mestre Guilherme Brasil. O tema que iremos trabalhar agora é a relação entre o domínio humano e o cuidado ecológico à luz do mandato divino da criação, presente lá em Gênesis 1, de 26 a 28. Para que a gente entenda o porquê que essa discussão é relevante, é preciso notarmos que estamos no meio de uma crise ambiental e ecológica muito grande. E essa crise tem despertado ali reflexões éticas e espirituais também no meio cristão, o que evidencia para nós a necessidade de repensar a relação entre o ser humano e a criação. A teologia bíblica, quando a gente olha de forma mais específica em Gênesis 1, de 26 a 28, vai apresentar uma relação muito íntima entre o ser humano e o meio criado. E essa relação é marcada pela ordem divina de dominar a terra e os seres vivos. Só que essa ordem, longe de expressar um poder arbitrário, ela revela a incumbência de Deus e a forma como o próprio Deus lida com a sua criação. Então, esse estudo vai propor aqui um entendimento que essa leitura literal do texto bíblico sustenta que o domínio concedido ele implica em responsabilidade e zelo na preservação e manutenção dos recursos naturais e das formas de vida presentes no planeta. O objetivo desse trabalho é analisar como a criação literal, importante mencionar isso, já vamos entender o porquê, lá em Gênesis 1, de 26 a 28, vão constituir esse fundamento teológico para a responsabilidade ecológica cristã. Bom, a metodologia empregada nessa pesquisa é de natureza qualitativa e de procedimento bibliográfico. Especificamente no estudo da Bíblia, nós empregamos o método histórico-gramatical, considerando os princípios e aplicando os princípios da sola escritura, entendendo a Bíblia como uma unidade textual, tá bem? Para atingir esse objetivo, a metodologia desenvolvida também pregou aqui, né, utiliza o procedimento analítico exegético teológico, utilizando ali fontes bibliográficas como livros, artigos científicos e textos bíblicos e materiais acadêmicos disponibilizados aí nos meios digitais em sites de confiança. Algumas palavras-chave para esse trabalho são criacionismo, mandato, gênese, natureza e literalidade. Quando nós vamos aqui para os resultados, inicialmente são resultados esperados, né? Ao final dessa pesquisa, espera-se que a compreensão literal do relato de Gênesis 1, de 26 a 28, forneça uma base sólida para o entendimento da relação entre domínio humano e cuidado ecológico. Temos expectativa de que, para que se faça sentido a discussão sobre a relação de cuidado em Gênesis, o domínio do homem e o cuidado com a natureza, seja necessário concluir que o relato de Gênesis seja literal. Então, para que haja essa relação de domínio e para que haja essa relação de cuidado ecológico, a criação precisa ser vista de forma literal. Então, espera-se que a imagem de Deus concedida lá no Gênesis, na criação, imago Dei, transferida ao homem, seja também entendida como reflexo do caráter justo e santo de Deus, não apenas como alguma questão física, de aparência, mas também intelectual e de reflexões ali transferidas do Deus para o próprio homem. Então, o domínio concedido por Deus ao homem implica em mordomia. Então, dessa forma, a terra deve ser reconhecida como propriedade de Deus, que concede à humanidade o dever de cuidar dela e o direito de usufruir e não de explorá-la. A conclusão que chegamos aqui, né, nessa pesquisa é que, de acordo com o entendimento e essa compreensão literal do Gênesis, da criação, nós temos aí uma base teológica, ético-ecológica, para sustentar a ideia de que o mandato divino, em Gênesis 1, de 26 a 28, de dominar, ele implica em preservar e não de explorar. E reafirma-se aqui também o sentido da imagem de Deus no homem, a imago Dei, que reflete o caráter do Criador por meio da administração responsável das criaturas e dos elementos naturais. Portanto, a ética ecológica cristã não constitui uma agenda moderna, não é uma pauta que surgiu agora, uma pauta fruto de discussões sociais. Ela é uma pauta cristã surgida lá desde o Éden, uma pauta originada no próprio Deus. Então, cuidar da criação é um ato de obediência ao próprio Deus, de adoração e reverência ao próprio Criador. Assim, compreendemos que há uma responsabilidade para com a ecologia, deixada pelo próprio Deus no ato da criação. As referências que nós utilizamos
para chegar nas conclusões desse trabalho estão presentes aí. Então, resumindo de forma bem específica, ao estudar a relação entre crise ambiental e a relação cristã lidar com essa crise, nós entendemos que, para que entendamos que o próprio Deus tem por interesse o cuidado humano com a terra, o relato da criação precisa ser visto como literal, e nós precisamos entender que a Imago Dei ela implica no cuidado em entender o ser humano com características divinas, que também implica no cuidado com a terra, que é de criação divina. Deus transfere algumas dessas responsabilidades, inclusive zelo, cuidado e não de exploração para com a terra. Essas foram as nossas conclusões, esse foi o nosso trabalho, e aquilo que entendemos ser uma ordem do próprio Deus de cuidar e de se importar com as questões ambientais, que são pautas muito presentes, mas que surgiram muito antes com o próprio Deus e o ato de cuidar da terra.